Olá, boa tarde. Boa tarde. Você está no canal Espiritualidade Anarquista e então nós iremos continuar a leitura do livro da Helena Blavatsky, que é a Teosofia, né? A chave da Teosofia. Ixi, eu esqueci de ligar a luz. Ixi, tá agora sim, agora sim. E hoje a gente vai ler o livro da Helena Blavatsky, né? Continuar. Ela está fazendo os questionamentos e tudo mais. E então a gente vai ver as respostas que ela vai dar de um entrevistador muito inteligente, né? Que está fazendo certas provocações para compreender o pensamento da teosofia. E aí então ela está respondendo. E na semana passada a gente parou no tema que é qual? O ego espiritual em êxtase. Então, o que seria esse êxtase que a Helena Blavatsky fala e que a gente observa que muitas religiões falam a respeito dessa energia de êxtase? O que será isso, né? Então, hoje nós iremos falar sobre essa questão, né, no livro. Vamos ler aqui e ver as opiniões dela. Eu não consegui fazer a leitura da carta aos Hebreus porque a internet caiu e só voltou umas 10 horas da manhã, e então ia ficar muito difícil fazer a leitura da carta aos Hebreus e seguidamente já a Helena Blavatsky. Então, às 6 horas eu vou fazer a leitura da carta dos Hebreus hoje, né? Mas vai continuar às 9 horas toda terça-feira, tá? Só hoje que deu problema. Mas, enfim. Então, vamos continuar falando Helena Blavatsky e o êxtase. O êxtase. Ela é puro êxtase. Êxtase. É interessante, êxtase. É interessante. Vamos lá. Porque é o elixir da vida, né? Sentir a sensação de prazer por estar sentindo prazer, só isso, não tem muito para onde ir. Então vamos começar a leitura aqui. Eu vou ler da onde eu vou ler uma pergunta antes para a gente entrar na questão, tá? Então vamos lá. A pergunta que a gente parou foi: pode-se alcançar a sabedoria secreta unicamente pelo estudo? As enciclopédias definem a teosofia com sentido parecido ao que faz o dicionário Webster, isto é, como uma suposta comunicação com Deus e os espíritos superiores, e a consequente
consequente aquisição do conhecimento sobre-humano por meios físicos e procedimentos químicos. Isto é exato? Teosofia, né? A Helena. Não acredito. Nem existe lexograto algum capaz de aplicar-se a si mesmo ou explicar aos demais como se pode alcançar o conhecimento sobre-humano por meio do procedimento físicos ou químicos. Se Webster tivesse dito por meio metafísicos e alquímicos, teria sido uma definição quase correta, aproximada da verdade. O que escreveu é absurdo. Os antigos teosófos, assim como os modernos, sustentam que o infinito não pode ser conhecido pelo finito, isto é, percebido pelo finito, mas que a essência divina pode ser comunicada ao ego espiritual em estado de êxtase. Dificilmente se pode alcançar essa condição, como sucede com o hipnotismo, por procedimentos físicos e químicos. Olha que interessante, né? Então, a Helena Blavatsky, ela briga com o espiritismo. Briga não, né? Ela começa junto com o espiritismo, né? Como uma alternativa religiosa ao catolicismo ali e tudo mais. E aí, então, o que acontece? Ela acaba entrando em conflito com os espíritas, porque começa a virar um espetáculo. As mesas girantes, né? As cartas psicografadas, e acaba se perdendo o limite. Então, o que antes era uma tentativa de se comunicar com os espíritos se torna uma afirmação, né? O que se supunha que talvez quem fosse ou não fosse do espírito que estivesse comunicando, agora começou a ser fixo, né? Fazer parte realmente ali das pessoas. Isso vira um show, e aí então acaba acontecendo que... Ixi, travou tudo, né? Deve ter caído a internet, será? Tá bem ruim a internet hoje. Ai, apertei o botão errado. Nossa, me deu um choque. Ai. Bom dia, Lu. Você está aqui, Eva. Muito obrigada por participar. Né? Estamos nós duas aqui, Helena Blavatsky. Os coraçãozinhos que eu vou deixar bem grande assim, ó, também. Então, Então é isso, né? A Helena Blavatsky daí começa a se separar. Eu esqueci de colocar as coisas aqui, né? Ela começa a se separar. Opa, até que eu esqueci da introdução também, eu já comecei falando. Ela começa a se separar do cristianismo, do espiritismo, a Helena Blavatsky. Por que ela se separa do espiritismo? Porque ela começa a achar que ficou muito mais voltado para a questão de espetáculo do que realmente pela ciência de falar com o sobrenatural, de se comunicar com o sobrenatural. Além dessa coisa de que o Allan Kardec fala que a evolução espiritual está na resolução dos conflitos diários, né? Entre famílias, pai, mãe, tio e tia, tal, ok? Tio e tia, sei lá. Pai, mãe, filhos, amigos. Então, esses conflitos familiares e de relacionamento da comunidade, quanto mais eles são curados, né, solucionados, mais próximo de Deus as pessoas estarão. Mais ou menos assim, né? A Helena Blavatsky vai dizer que não tem a conexão com a evolução, por assim dizer, né, o estágio de êxtase, não está realmente diretamente ligada aos relacionamentos, mas sim a essa perspectiva, né, de consciência da vida por si, né? Talvez seja isso. Também foi um dos conflitos em que ela passou. Aí eu tava vendo, sabe o quê? Aquela menina Ana Paula Valadão, ela às vezes ela é esperta, né? Ela fala umas coisas assim muito... Eu sei que é difícil dos anarquistas entender isso que eu tô falando, mas ela é muito... Realmente ela tem uns insights muito interessantes, né? E aí ela tava falando para a igreja dela, algo assim...
não vão para aquelas igrejas que são abusivas. Elas agora estão usando técnicas de hipnose para deixar todos vocês nessa magia, hipnotizados e tudo mais, né? Mostrando uma coisa que tudo bem que a faculdade já estava falando há muito tempo, né? Tem que a igreja, os pastores estão utilizando técnicas de hipnose avançadas, né, para poder fazer os seus cultos. Aí o pessoal vai falar, mas eu já sabia disso. Eu não sabia, não, eu tô falando técnica mesmo, técnicas de David Elman, né, técnicas de Milton Erickson e coisas assim, descaradamente para hipnotizar a galera, deixar a galera num estado. E aí a Helena Blavatsky está falando aqui que esse estado hipnótico induzido não tem a ver com o que ela está propondo na teosofia. Então ela está criticando o quê? Que o dicionário Webster, que talvez seja um dicionário importante para a época, tinha definido a teosofia de uma forma, o quê? Fantástica, né? Então tirou a metafísica do projeto e colocou a parte tipo, coisas de... Sabe quem faz isso? Tá vendo? A minha cabeça até explode nesse assunto. É por isso que eu estou fazendo live, né? Para poder passar todo esse conhecimento e depois eu vou melhorando. Tá rolando, ai que bom, tô te vendo, ufa. Muito obrigada, Luzita. Luzita querida do meu coração. Aí o que acontece, né? Aí o que acontece? Ela tá falando que não, que não é a melhor definição. Tem hoje em dia, né, cresceu isso. Então, a PNL, ela é uma vertente da comportamental, da psicologia comportamental. E aí dessas surgiram o que? Pessoas que ficam tentando manipular as outras através de diversas maneiras. E uma delas é a sintologia, não sei, a religião da sintologia, que é o extremo, né? Chegam a afirmar que você pode levitar coisas com a mente, que você pode ler a mente das pessoas e não sei o que, se você fizer certo tipo de prática, se você fizer tipo de coisa. Então, é isso que a Helena Blavatsky está falando, que não tem a ver a teosofia. A teosofia está mais para o campo da metafísica e das análises sobre ancestralidade do que sobre coisas fantásticas e absurdas. E assim, e aí o que acontece? Há muitos anos atrás, quando estava começando a surgir esse negócio de hipnose, mais, né, como, sei lá, já havia professores de universidade questionando o que estava acontecendo nas igrejas. Então, por exemplo, a hipnose ela é dividida entre a hipnoterapia e a hipnose de entretenimento. Antigamente, então, o que é a hipnose? É um estado alterado de consciência. Aí, o que é esse estado alterado de consciência? A consciência, ela tem, acho que 4 estágios, eu sempre esqueço, né? Eu estudo isso pra caramba e eu não decorei. São 4 estágios, eu acho. Então, tem o consciente, que é o acordado, o atento, é aquela pessoa que fica atenta, só vendo, só, né? É como se os sentidos dela estivessem todo voltado àquela ação. Então, alguém que está trabalhando está em um estado alterado de consciência, ela está concentrada naquilo. Isso é um estado diminuído de consciência. Tem o estado de alerta, daí o estado mais concentrado. Depois tem o estado quase dormindo. Então, aquela sensação de que você está quase acordado, quase dormindo, o cérebro está mais ou menos intenso. E depois tem o dormindo, né, que o cérebro está com menos atividade. E depois tem o estado catatônico, que é o estado onde a pessoa não consegue se mexer. É o estado máximo de e que, por exemplo, pessoas têm esquizofrenia catatônica. É uma pessoa que ela não consegue mexer o corpo dela, né? Ela sempre está num estado meio... É bem interessante. Na internet, depois, quando eu for falar de psicologia mais firme, assim, do jeito que eu quero,
eu vou trazer vários reportagens e coisa. Vou fazer. É que esse ano eu só vou ficar com as lives mesmo, que dá muito trabalho fazer os vídeos de pesquisa bem elaborado, mas eu vou fazer uns bem legais. Enfim, então, os estados alterados de consciência. E a hipnose, ela vai induzir a pessoa a entrar em um estado alterado de consciência, que é o quase dormindo e quase acordado. Que esse estado é o estado onde a pessoa está mais sugestiva na sua imaginação, né? E aí, para os esotéricos, esse estado é chamado estado de gnose. Para os esotéricos, você entrar nesse estado de gnose, né? Você está na fonte criadora, entre a fonte criadora divina e um mundo material. Aí quando você consegue estar nesse estado e você começa a imaginar o seu futuro, imaginar as coisas que você deseja, aí elas vão, é como se você estivesse plantando diretamente na terra o seu desejo. E aí ela vai aparecer na realidade. Essa é a crença de praticamente todo o esoterismo, né? Então a teologia da prosperidade, a Assembleia de Deus, muitas vertentes vão pegar essa ideologia para si, né? E vão começar a falar que é assim que se trabalha dentro da realidade aqui da Terra também. Mesmo que eles falem que eles não são esotéricos, eles pegam e a igreja ela está sempre se atualizando, né, nos discursos. E aí nessas atualizações, o que acontece? A evolução, a hipnoterapia começou a ser criticada dentro da psicologia até hoje, né? Se eu não me engano ainda não é formalizada, e a hipnose de entretenimento continua normalmente. Só que aí o que acontece? Na hipnose de entretenimento, geralmente é uma hipnose coletiva, né? Uma brincadeira coletiva para a pessoa imitar a galinha, comer cebola, pensando que é maçã, essas coisas, né? E aí se faz de forma coletiva. A hipnoterapia geralmente é para fazer de forma individual, né? Geralmente, mas deve ter em grupo também, mas estou falando que, né? Aí são técnicas diferentes. Na hipnose de entretenimento, o hipnólogo vai falar, pega as suas mãos, uma das técnicas, né? Pega a sua mão e fecha assim. Aí tá passando uma cola, aí a cola vai prender seus dedos. Imagina que eu tô jogando a cola, agora tenta soltar, não consegue, tá difícil, não sei o quê. Por quê? Porque a fisiologia trabalha para que o cérebro confirme que tá dando certo, né? Então quando a gente faz assim, a pele gruda já, né? Naturalmente a pele gruda, né? Se eu não fizer força, não solta. Então, o que acontece? O cérebro começa a pensar assim, vai soltar, né? Vai tá preso mesmo, prendeu, funcionou, né? E aí ele trabalha a fisiologia para indução, para entrar no estado alterado de consciência. Então, mas como é que vai fazer para entrar no estado alterado de consciência só porque a mão grudou, né? Então, aí por quê? Porque a pessoa já começa a ficar meio zonza. Principalmente que o pastor, porque o hipnólogo começa a gritar, porque o hipnólogo começa a fazer certas atividades que o cérebro começa a meio que cansar, sabe? E aí, nessa é que a pessoa vai se deixando induzida. Aí o hipnólogo vai falar, nossa, isso está fazendo você ficar cansado. Nossa, seus olhos estão pesados. Aí o cérebro meio, já que aqui funcionou, o meu olho também vai ficar cansado. E aí ele vai pegando as pessoas que têm mais sugestividade para essas sensações, que geralmente essas pessoas que são induzidas são pessoas muito inteligentes, porque elas são bastante abstratas, ao contrário do que a maior parte das pessoas falam, né? Se a pessoa ela é sugestiva à hipnose, então significa que ela é mais fraca, né, psicologicamente, mas é ao contrário. A pessoa que tem mais facilidade de ser sugestiva, ela tem mais facilidade de compreender, bem, enfim, faz parte da inteligência. Aí o que acontece? Os pastores estão fazendo exatamente essa técnica. Eles chegam na igreja, de tão descarado que eles são, eles chegam na igreja e dizem, pessoas, Deus pediu para eu falar para vocês fecharem a mão assim. Agora Deus está colando os dedos de vocês. A pessoa que o dedo não colar é porque Deus tem um chamado. Entende? Aí
ele vai ver nas pessoas que são mais sugestivas, ah, sua mão não desgrudou, então vem aqui para o palco, que na verdade tem o demônio no seu corpo. Aí a pessoa vai lá já achando que tem o demônio, se a mão dela não desgrudou, né? Então são todo um... O que acontece? O cara vai, o pastor, faz o curso com o hipnólogo, né, profissional, e depois fazer uma igreja. É assim, exatamente assim, descarado desse jeito. Aí tem até hipnólogos que proíbem e processam pessoas que abrem igrejas se depois de fazer o curso dele. Para vocês terem uma noção de como é. Então, tem pessoas porque não é um fenômeno de um ou outro que está fazendo, é um fenômeno de mercado. Né, do mercado capitalista. Por isso que a Helena Blavatsky lá em 1800 e bolinha já estava questionando isso. Ela já estava falando, não, eu não estou trabalhando em prol disso. Aqui é metafísica, eu estou fazendo estudos, avaliações, né, e não é através de estudo, avaliações, ou melhor, não é através de alterações. E aqui eu preciso falar também, né, tá vendo? Por isso que eu estou fazendo as lives, para poder jogar o conhecimento. Também está falando de certa maneira, né? De certa maneira não, bem claramente contra as drogas, ela está falando aqui, né? Então ela está dizendo, nem alterações de estado de consciência químicos podem levar você a ter o ego espiritual, o êxtase do ego espiritual. Né? Então não é através da psicodelia, assim, de psicodélicos como, eu vou falar, né, LSD, êxtase, o que mais, a ayahuasca, não é assim que se alcança essa plenitude que parece que ela está ofertando aqui quando você compreende a teosofia, né, aqui o negócio da teosofia. Então, isso é interessante também, né? Porque muitas vezes, a gente tem que entender que a psicodelia são entretenimentos para a mente humana e que podem, sim, na minha opinião, auxiliar em certo nível compreensões diferentes sobre você mesmo, autoconhecimento e tudo mais. Mas tudo feito de forma muito controlada e não de forma dependente. Então, a pessoa às vezes ela fica a vida inteira tomando ayahuasca, tudo bem, né? É o que ela tem ali de alegria e felicidade, mas o que eu estou querendo dizer é que a ayahuasca, ela não é o fator que vai te levar a compreender o êxtase, né? O ego, a espiritualidade, a graça, né, que está sendo proposto por diversas religiões esotéricas. Então, por isso que eu estou falando. Nossa, Ingrid, eita! Oi, Ingrid, que bom que você está aqui. Boa tarde, muito bom, muito bem. Seja bem-vinda. As mulheradas estão participantes. Muito obrigada, gente. Nossa, eu fico muito feliz. Então, vamos lá. Aí eu vou continuar, essa pergunta, né, foi fundamental para eu ficar falando um monte aqui, né? Então é sobre as questões da hipnose, o que está acontecendo nesse novo sistema, né, da hipnose. Então, próxima pergunta, vamos lá. Como explica isso? Então, como é que você vai explicar esse ego espiritual, esse êxtase do ego espiritual que se alcança sem a necessidade de procedimentos físicos ou químicos? Vamos ver. Plutino definiu o verdadeiro êxtase como a liberação da inteligência de seus conhecimentos finitos e sua união e identificação com o infinito. Então aqui está querendo dizer, né? Nós seres humanos não sabemos de fato o que é o infinito, né? Tudo isso é muita informação, mas o pouco que a gente sabe já dá para compreender o tudo, né? Então é uma questão de escalas, Esta é a condição mais elevada, diz o professor Wilder, mas sua duração não é permanente e só a muito poucos é dado alcançá-la. Esta situação é idêntica ao estado que se conhece na Índia com o nome de Samadhi.
Este é praticado pelos yogis, que o facilitam fisicamente pela maior abstinência na comida e bebida, e por um esforço mental contínuo para purificar e elevar a mente. A meditação é silenciosa e não pronunciada, ou como diz Platão, é o ardente desejo da alma até o divino, não para pedir alguma graça ou favor particular, como sucede com a oração comum, senão pelo bem em si, pelo bem supremo universal, do que somos na terra uma parte e da cuja essência todos procedemos. Assim, pois, conclui Platão, guarda silêncio em presença dos seres divinos, até que se dissipem as nuvens diante de teus olhos e te permitam ver com a luz que deles emana, não aquele que se apresenta como bom, mas como aquele que é intrinsecamente bom. Então, é o ardente desejo da alma até o divino, não para pedir alguma graça ou favor particular, né? Então é mais ou menos isso que ela está falando. É diferente, é uma consciência. Quando a gente fala de você receber um insight, o que o insight é? É aquela sensação de que aquela ideia que você recebeu, agora ela se incorpora na sua vida. Então você compreende tão bem aquela lógica daquele insight, que agora você meio que muda, né, a sua perspectiva. Não tem mais a ver com, eu fiz tal coisa e recebi tal coisa e aí isso é a graça. Ou, então eu recebi um sinal do universo que me fez entender, uma coisa fantástica precisa acontecer comigo para eu entender as coisas do universo. Não, é uma sensação, é um insight que vem de várias perspectivas, né, acredito eu. Portanto, a teosofia não é um sistema novo como acreditam alguns. E ela está falando que essa sensação samadhi, ela acontece em diversas culturas. Se a gente vê, até as igrejas falam, né, a graça de Deus, eu sinto a graça de Deus em mim, do Espírito Santo. Talvez seja também um aspecto disso. O budismo, né, fala sobre a questão de você evoluir, sentir o estado nirvânico. Então, muitas religiões falam sobre essa sensação. Mas tinha uma outra coisa que eu queria falar e esqueci. Mas tudo bem. O Satori. Satori. Satori é uma sensação que eu tive na minha vida. Eu estava muito triste, porque tinha acontecido uma coisa muito ruim com uma aluna minha. E aí eu entrei em um estado completamente assim, eu já estava muito mal, triste e tal. E aí eu decidi mudar tudo, começar a refletir sobre a vida, começar a entender as coisas e não sei o quê. E aí eu estava dormindo e antes de dormir eu não mexia com esoterismo, não mexia com nada disso. Aí antes de dormir eu estava quase dormindo e eu sonhei, né, com um senhor negro vestido de branco e a gente estava meio que flutuando sobre uma praia assim muito linda. E ele pegou e olhou pra mim, tava com a mão fechada, olhando assim pra mim com a mão fechada, ele fez assim. Aí soprou da mão dele um monte de brilho no meu rosto, assim, eu fiz até assim e acordei assustada, sabe? Mas muito lindo, era uma purpurina que veio assim, muito bonita, e eu acordei assustada. E aí depois disso, eu olhava pra todas as pessoas na rua durante a semana, e o sorriso de todo mundo parecia brilhar, assim. Os olhos das pessoas brilhavam muito, era muito lindo. E eu ficava olhando as pessoas admirada. O sol, sabe? O sol sempre muito forte. Eu não usava nada de coisas assim, gente, nessa época. Eu não usava nada de nada, eu só era eu mesma. E aí, então, nem bebia nessa época. Aí, então, o que aconteceu? Depois que eu senti isso, a minha vida assim ficou diferente, eu não sei, era como se tudo fosse muito lindo, sabe? Como se a vida tivesse ficado mais linda, as coisas brilhantes, as luzes, as estrelas. E isso começou a me fazer lembrar de quando eu estudava esoterismo e que as coisas pareciam como se eu estivesse sendo uma criança de novo, não sei explicar. E aí foi quando eu vi a Ed Fanfeu, e novamente, que eu já gostava dela, e eu vi
Aí eu comecei a entrar no esoterismo. Isso é a sensação. Aí depois, eu conversando com um amigo meu sobre eu ter sentido isso, eu cheguei pra ele e falei, e é anarquista também, ele é anarquista. Eu falei, olha, eu não sei o que aconteceu comigo, eu tava muito triste, eu tive essa sensação, né, esse sonho e tal. E outra, coisas que não aconteciam antes, espirituais, começaram a acontecer. Então, tipo assim, eu não falava com uma amiga há 10 anos, daí na mesma semana eu sonhei com ela, e aí ela, mandei mensagem pra ela falando que eu sonhei com ela e que ela tava muito triste no meu sonho. E ela disse que ela tinha sofrido um aborto, né? E ela tava muito mal pensando em mim. Mas, tipo assim, fazia muitos anos que a gente não se falava. E aí ela ficou, tipo, surpresa. E eu também, porque eu senti de falar com ela. E aí foi uma coisa muito, assim, diferente pra mim, porque eu não tava acostumada. Então, eu cheguei no meu amigo e falei que ele é cético e ele é ateu. E ele falou, nossa, isso lembra muito o Satori, que eu tinha estudado. E no Satori tinha falado que às vezes os espíritos sancionados vão no sonho de algumas pessoas e abrem a janela do Nirvana, que seria uma perspectiva de luz para a vida. Olha que lindo! E aí eu falei, nossa, eu devo ter tido isso aí, então. Então deve ter acontecido isso comigo, porque eu tô vendo as coisas muito diferentes. E não é assim, gente, que você vira um... Né, isso não faz parte da iluminação, né? Isso faz parte de uma conexão com a ancestralidade. Mas até mesmo a iluminação não faz você se tornar uma pessoa, digamos assim, melhor, evoluída. É uma sensação, né? Uma sensação de pertencimento da comunidade, é autoconhecimento, né? Então por isso que mas ela não é perfeita. Eu não sou perfeita e não consigo ser. Tô tentando. Juro pra vocês. Aquela, né? Deixa eu olhar aqui. A Mari, o gatinho preto voltou, ó. Oi, Mari, Eva. Ai, meu Deus, essa Mari é demais. O gatinho preto. Sabe quem é? Trouxe aqui pra homenagear, ó. Eva. Toda bruxinha tem que ter o seu gatinho. E às vezes o gatinho é preto. Mas todos os gatinhos são fofos. Então vamos lá. Aí vamos ver. Então, portanto, a teosofia não é um sistema novo como acreditam alguns. Só gente ignorante pode considerá-la desta maneira. Em sua ética ou ensinamentos, se não no nome, é tão antiga quanto o mundo, assim como é entre todos, o sistema mais amplo e católico, universal. A católico aqui ela usa como a palavra universal, né? Próxima pergunta. Como se explica então que a teosofia tenha sido tão desconhecida nas nações do hemisférico ocidental? Porque foi um livro fechado para as raças, sem dúvida alguma, mais culturas cultas e adiantadas? Lembrando que raças aqui ainda não tinha acontecido o nazismo, tá, gente? Não tem essa coisa que a gente pensa que é igual aos nazistas, não tinha acontecido ainda. Cremos que antigamente existiram nações seguramente mais adiantadas espiritualmente do que nós estamos, mas há várias razões que motivam essa ignorância voluntária. Uma delas foi dita por São Paulo nos cultos ateniense. A falta durante longos séculos de verdadeiro conhecimento espiritual e até de interesse por ele, devido a uma inclinação exagerada às coisas sensuais e uma ampla sujeição à letra morta do dogma e do ritualismo. Mas a principal razão é o fato de haver-se conservado sempre secreta a verdadeira teosofia. Nossa, parece até que eu já li essa parte, acho que eu já li, mas tudo bem. Então, vou continuar. Foram apresentadas provas da existência do segredo, mas qual a causa real dele? As causas eram as seguintes: primeiramente, a perversidade da natureza do homem vulgar e seu egoísmo tendendo sempre à satisfação dos seus desejos pessoais em detrimento do próximo. A semelhantes seres jamais se pode confiar segredos divinos. Em segundo lugar, sua incapacidade para conservar os conhecimentos sagrados e divinos, límpidos de toda
degradação. Esta última foi a causa da perversão das verdades e símbolos mais sublimes e da transformação gradual das coisas espirituais em formas antropomórficas e comuns. Em outras palavras, o rebaixamento da ideia divina e a idolatria. Então aqui ela diz, né? A teosofia, ela sempre existiu. Aí, que seria a sabedoria ancestral. Contudo, os homens, principalmente por questões sexuais, ela deixa isso claro, e é muito interessante porque já se começa a relacionar com William Reich, começa a se relacionar, né, com o feminismo, o anarcofeminismo. Então, a idolatria pelo sexo, esse desejo de satisfazer seus próprios desejos mesquinhos, né, afastaram as pessoas das religiões e trouxeram também da espiritualidade, da teosofia no caso, e levaram elas também a fazer rituais, porque através dos rituais é que as pessoas acreditam que vão conseguir coisas, né? A história de Salomão, Jornada de Salomão. A teosofia não é o budismo. Então, também outra distinção. Tanto porque o budismo fica muito patriarcal, como ela vem questionando no livro, por enquanto. Frequentemente, vocês são considerados como budistas esotéricos? Vocês são discípulos de Gautama Buda? Não, pois isto equivaleria a dizer que todos os músicos são discípulos de Wagner. Alguns, entre nós, pertencem à religião budista, e sem dúvida, contamos entre nós com muito mais hindus e brahmanes que budistas, e mais cristãos, europeus e americanos que budistas convertidos. Então, a teosofia é uma religião não, um programa de estudos, né, que acolhe todas as outras vertentes de pensamentos, mas não se resume a isso. Então é como se ela estivesse querendo dizer o pensamento universalista, né? Às vezes eu falo, eu sou universalista. Por quê? Porque busca em todas as religiões a essência da sabedoria ancestral. Então, qual que é a sabedoria ancestral do cristianismo? Qual é a sabedoria ancestral do espiritismo? Porque todas elas vão ter uma verdade. É assim que elas conseguem sobreviver no mundo, né? Então, a Helena Blavatsky fala, não dá para você falar... então, muitos tiveram que segurar o segredo, né? Porque se pessoas ruins sabem, elas fazem maldade com o segredo, né? Com esse poder, porque informação é poder. Aprender é poder. Tem pessoas que falam assim, quanto mais eu aprendo, mais triste eu sou. Isso não é uma verdade. Quanto mais você aprende, mais feliz você é, mais você tem que valorizar o conhecimento pelo que ele é, né? Então, aí o que acontece? É o que aconteceu, o que a gente está vendo. As pessoas aprenderam sobre esoterismo e aí surgiu um Aleister Crowley da vida, né? Com os discursos do esoterismo, induziu pessoas a fazer coisas, torturar pessoas. Aí você vai ver nas igrejas, os pastores aprendem hipnose para chegar nas pessoas e tirar dinheiro delas, descaradamente, em nome de Deus, assim. A pessoa realmente, ela não acredita no inferno, porque uma pessoa que acredita no inferno não faria uma coisa dessa, jamais. Colocaria em risco, assim, a sua própria... Enfim. Então, aí a gente vê, é difícil, né? Como é que vai falar das coisas espirituais, que são lindas e incríveis, e quando a pessoa aprende, a criatividade dela expande, ela vai usar para maldade, né? E às vezes um pouquinho que a pessoa aprende, tipo o Vanilla, né? Que fez aquelas coisas que fez, um pouquinho já serve. E o homem que aprende, se ele não trabalha o ego dele, ele acaba se achando que é Deus, porque descobriu as coisas esotéricas, e aí ele acha que ele é Deus, que ele é Jesus. Eu já conheci homens que achavam que era Jesus, eu juro pra você, gente, eu juro. Ele tá aí ainda, tá aí, uma hora a gente se pega, assim, pelo amor de Deus. Wagner é lindo, né? Muito bom, Mari. Wagner é demais. Eu posso deixar aqui, assim, né? Eu tô ainda aprendendo a mexer nessas coisas aqui. Deixa eu ver também quanto tempo que eu fiz de live. Eu sei que vai ser devagar. Eu acho que esse livro vai durar o ano inteiro. É porque ele é muito completo, né? Ele é muito completo. Então, pra ela, não tem a ver com isso, né? Com uma religião específica. É quase o que eu também oferto aqui de opção.
Não, então tá. Esse erro nasceu de má interpretação do verdadeiro sentido do título da excelente obra de Syned, o budismo esotérico, onde deveria ter sido escrita a palavra budismo com um só D, ao invés de dois, porque nesse caso, esta palavra teria expressado a ideia do autor, ou seja, sabedoria. Bodha, Budi, inteligência, sabedoria, ao invés de budismo com 2D, que significa a filosofia religiosa de Buda, o Gautama. A teosofia, como já se disse, é a religião da sabedoria. Olha que interessante, né? Tá vendo como é importante a etimologia das palavras? E tem pessoas que falam que não é importante. Você vê como a Helena Blavatsky, ela faz sempre distinções muito específicas e cirúrgicas, né? Até, lembra, ela falou esoterismo diferente de esoterismo com S. Com X e com S é diferente, ela faz distinção. Agora Buda, palavra com D, 2D, significa... budismo com 2D se refere ao esoterismo budista. Então tem essa vertente. E com 1D significa a religião... É isso, né? Não, ao invés de 2D, tá certo. Que significa já diretamente as ideias de Gautama, que deu origem ao budismo. Então, e hoje em dia não, hoje em dia as pessoas falam metafísica mistura com esoterismo, que mistura com religião, e aí o cristianismo tem milhões de vertentes e a pessoa fica falando que é tudo a mesma coisa, né? E não é, gente, é tudo muito minucioso, por isso que eu gosto, tá vendo? É muito bonito. Que diferença existe entre o budismo, a religião fundada pelo princípio de Kapilavastu, budismo ou sabedoria, que está sendo mostrado como sinônimo da teosofia. Aí as pessoas, para querer padronizar, né, fica colocando uma coisa junto com a outra, mas não é, né? Vamos? Isso. Vamos ver aqui, peraí. Que diferença existe entre o budismo, né, e o Kapilavastu, que eu não sei o que é. Então agora, exatamente a que existe entre o ritualismo e a teologia dogmática das igrejas e seitas, e os ensinamentos secretos do Cristo, que se chamaram os mistérios do reino de Deus, dos céus, o mistério dos reinos dos céus. Buda significa o iluminado por Buda, ou conhecimento, sabedoria. Esta se arraigou e difundiu nas doutrinas esotéricas que Gautama ensinou somente aos seus artais escolhidos. Bem, sem dúvida, alguns orientalistas negam que Gautama tenha ensinado jamais qualquer doutrina esotérica, né? Também podem, daí a resposta. Também podem negar que a natureza possua segredos ignorados pelos homens da ciência. Provarei mais adiante pela conversação de Buda com seus discípulos Ananda. Suas doutrinas esotéricas eram simplesmente a Gupta Vidya, ciência ou conhecimento secreto, dos antigos Brahmanes, cuja chave seus modernos sucessores perderam por completo, com raras exceções. E essa Vidya, né, é um nome aqui, passou ao domínio do que se conhece agora como doutrina interior, secreta, da escola Mahayana, do budismo do norte. Os que o negam não são simplesmente pretendentes, ignorantes do orientalismo. Aconselho que se leia o budismo chinês do reverendo Ed Gins, especialmente os capítulos referentes às escolas e ensinamentos esotéricos e esotéricos com X e esotéricos com S, e comparar então o testemunho de todos o mundo antigo sobre esse particular. Como eu não conheço, né, não sei nada disso, se ela está falando deve ser bom, depois eu vou dar uma olhada. Mas a ética da teosofia não é semelhante à que ensinou Buda,
Mas a ética da teosofia não é semelhante ao que ensinou Buda? Certamente, porque aquela ética é a alma da religião da sabedoria e foi em outros tempos propriedade comum dos iniciados de todas as nações. Mas Buda foi o primeiro a fundir essa ética sublime com seus ensinamentos públicos e a fazer dela a base e a essência de seus sistemas públicos. Nisto consiste a imensa diferença que existe entre o budismo esotérico e as demais religiões, porque enquanto em algumas delas o ritualismo e o dogma ocupam o primeiro e mais importante lugar, a ética sempre foi o principal no budismo. Isto explica a semelhança, quase a identidade, que existe entre a ética da teosofia e a religião de Buda. Então ela mostra aqui que tem, né? O que eu acho que ela está mais querendo destoar é que a teosofia parece que não é tão tão presa, né, a rituais, assim, ou a busca de satisfação pessoal, né? Tá rolando ruído, ai meu Deus. Droga. E eu nem sei porquê, sabia? Eu não sei que interferência que é, se é o cabo, se é alguma coisa do computador. Ah, que pena. Mas tudo bem, depois eu acho que eu tento fazer uma limpeza de áudio. Muito forte. Disse a Mari, né? A Mari fala, às vezes eu falo aqui, né? Tá rolando um ruído muito forte. Coisa. Ah, coloquei no calço. Tá dando um pulo. Ai, então tá bom, ó, já deu quantos minutos, eu acho? 40 minutos? E com esse ruído não é legal, né? Mas tudo bem, tudo bem. Deixa eu ver aqui quanto tempo que foi. Eu acho que deu umas 45 minutos. Ai, droga. Tá fraco. Ai, ufa. Dá pra levar então, né? Eu não sei por quê. Eu tenho que comprar, eu acho que um microfone melhor. Porque o microfone ainda não é ideal. Ele ainda é meio... Mas vai dar um jeito esse ano. Esse ano vai tudo melhorar. Muito obrigada. Mari, você é demais nessa questão de sons. Eu vou melhorar isso. Vai ficar até com luzes. Talvez algumas coisas no fundo. Eu vou pensar nessa questão. Eu acho que é porque o microfone não é muito bom ainda. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. É isso aí. Vamos que vamos. Deixa eu ver, eu vou fazer mais 5 minutinhos pra dar 50 minutos, tá? Aí eu vou tentar ficar entre 50 e 1 hora. Ufa. Última pergunta. Última pergunta. Valendo 1 milhão de teosóficos. Existem alguns graus importantes de diferença? Existe uma notável diferença entre a teosofia e o budismo esotérico. Este último representado pela Igreja ao Sul, que nega por completo, primeiro, a existência de qualquer divindade, b, uma vida consciente pós-moderne, é post-mortem. Uma vida consciente post-mortem e até uma individualidade consciente que sobrevive ao homem. Esta é, ao menos, a doutrina da Sofia de Lamesa. Seita de Lamesa. Hoje considerada como a forma mais pura do budismo esotérico. Assim na verdade, se nós referirmos unicamente aos ensinamentos públicos de Buda, e mais adiante darei o motivo desta reticência da sua parte, mas as escolas da Igreja Budista do Norte, estabelecidas naqueles países de onde se retiraram os artes iniciados, que eram seguidores próximos de Buda, né? Depois da morte do mestre, ensinam tudo o que se conhece hoje em dia com o nome de doutrina teosófica, porque são parte da ciência dos iniciados, provando assim como foi sacrificada
a verdade em altares de letras mortas pela ortodoxia demasiado zelosa do budismo do sul. No entanto, quão mais sublimes, mais nobres, mais filosóficos e científicos, mesmo em sua letra morta, são sem dúvida seus ensinamentos, se forem comparados com os de qualquer outra religião ou igreja. Mas, sem dúvida, a teosofia não é o budismo. É isso, acabou, eba, agora a gente vai para essa parte aqui, ó. Teosofia esotérica e esotérica, o que a sociedade teosófica moderna não é. Então, ela deixou bem claro aqui que ela não tem a ver com budismo, não tem a ver com budismo esotérico, não tem a ver, isso que ela quer deixar bem claro, e é isso que a gente vai entender nas próximas vezes, então. Vamos ver se a gente consegue. Vocês querem sentir o ego espiritual, o êxtase espiritual? Vocês querem? Por acaso vocês já sentiram o êxtase espiritual? De repente vocês já sentiram. De repente vocês estão sentindo agora. Eu estou sentindo a graça, ó. Tô sentindo, hoje eu tô. E olha que foi difícil, hein? Porque eu tô... Sabe? Fiquei a noite inteira com dor. Aí não consegui dormir direito, mas eu acordei cedo e quando eu acordei antes para fazer a live da Carta dos Hebreus, mesmo com dor, eu acordei, não tinha internet, mas tudo bem porque isso me serviu para atualizar as coisas, então está ok agora, vocês viram? Eu tô fazendo propaganda, já melhorei a parte também, agora eu vou colocar o Twitter para rodar, gente ó, eu já tô... O Tumblr tá lindo, da espiritualidade anarquista, tá lindíssimo, tá com muitas obras legais já. Eu fiz o Tumblr, maravilhoso. O Facebook, demais, a página Espiritualidade Anarquista já tá rodando muito bem. Menos os grupos da página Espiritualidade não tá muito bom. O Instagram, maravilhoso, meu xodó, tô muito feliz com o Instagram. Tá lindo, lindo, lindo. Quem que ficar ali vai voar na psicodelia. E qual outra coisa que tá boa também? Agora o WhatsApp tá ficando melhorzinho, mas ainda um pouco difícil de lidar. Qual mais? O thread do Instagram ainda tá muito para baixo, eu vou melhorar ele. O YouTube, eu acho que tá bom, mas eu tenho que melhorar os shorts. Ufa! Aí depois que passar isso, aí só vitória. Aí já tem o design também, já tá criado. Então é só alegria, gente. Tá tudo indo, fluindo do jeito que tem que ser. Uma hora tudo vai ficar muito maior. Aí é o meu medo. Mentira, não tenho medo de nada. Tchau, gente. Muito, muito obrigada, meninas, por participarem. Não iria querer que fosse diferente. Vocês são maravilhosas. Muito, muito obrigada. Eu espero contribuir com alguma coisa aí. E, nossa, demais, demais. A Ingrid participou, a Mari participou, a Lu participou. Nossa, que demais. Tchau, gente, até mais. Tchau, tchau. Senão eu vou ficar aqui falando um monte de coisa. Ah, para.